Cara, e fazer jogo é um bagulho super caro, né, cara? Sim. Cara, pode ficar com tudo aqui, ó. Nossa, não, não você precisa é gordo, humilhar né, também. então- Ah, falou, Magrão. Fazer jogo é caro, cara. Vou te falar, o que, inclusive, que o valor que a gente tá pedindo lá na campanha, que era o valor base, por exemplo, 500 mil, né? A galera olha e fala assim, cara, 500 mil? Nossa, é muito caro. Não é, se você for pensar o tanto de gente envolvida no processo. Então, vamos botar, programador, músico, porque tem música, roteirista, tem ilustrador, tem o game designer, né? Que é o cara que tem que estruturar tudo isso. Que não adianta você só mandar o programador fazer a linha de código se você não está estruturando todos esses elementos. Como é que a arte vai conversar com a música? Como é que vai ser a curva de aprendizado do jogador? Que é uma coisa que, por exemplo, a gente não bate o olho, mas é uma coisa que não é visível, mas é indireto, né? Sim. Você vai pegar um jogo que a curva de aprendizado não é boa, ele se torna um jogo frustrante. Então, e tem O que é a curva de aprendizado? A curva de aprendizado, você tem um jogo que começa fácil e ele tem que terminar no maior desafio. Se você começa um jogo que aqui é fácil, de repente, na segunda fase já é muito difícil, você não deu tempo pro jogador aprender, a manejar. E se for um jogo que é igual a primeira fase o tempo inteiro, é um saco. Sim. É um saco, é maçante. Então você tem que criar elementos. É como um filme, só que da mesma forma que o filme te prende pela narrativa, né? O jogo tem que te prender pela narrativa, mas também pela forma como você interage com ela. Pela dificuldade também. Pela dificuldade também. E cada jogo vai por um caminho. E o que é mais caro hoje em dia, assim, que nem você falou? Tem o programador, tem o cara que ilustra, tem a parte musical. Acho que ele sabe, ele contrata o estúdio que vai. Isso aí tá especialista, Não, rapaz. O que que é deixa do- o jogo é do mais Mativa caro? ainda? Do Mativa. Não, inclusive eu participei de pelo menos um pouquinho de todos os processos. Eu cheguei a programar no jogo, eu cheguei a fazer arte, tudo um pouquinho, né? Não é como se fosse também, nossa... só um gritinho em cada canto. Não, Isso, pode toma dizer. aqui, ó. É nisso aqui que eu tô pensando, vai. Não, teve coisa, por exemplo, da programação que foi a mais difícil de eu resolver fazer. Mas tinha uma parte ali que era uma linha de código que era muito sacal de fazer, era muita coisinha. E eu falo, cara, eu queria muito isso, mas aí os programadores falam assim, cara, você vai dar um trabalhão. Aí eu falei, pô, você me permite eu entrar aqui e fazer esse trabalho braçal? Pô, início de pandemia, inclusive, uma época que eu tava mexendo ali. Aí eu falei, vambora. Aí eu fui lá, fiz, os caras aprovaram, porque não adianta só programar. Sim. Tem que pensar também, por exemplo, se isso vai afetar o desempenho do jogo em memória, porque às vezes eu posso programar de um jeito assim, faz isso. Tá, mas isso... E se eu tô fazendo isso mal programado, entende? Se de repente eu faço algo que vai consumir muita memória. Por exemplo, a Lenda do Herói é um jogo que roda em qualquer PC. Então ele precisa ser um jogo que seja que rode em máquina low-end, que a gente chama. Então eu não poderia fazer algo errado. Enfim, mas respondendo a tua pergunta, hoje, inclusive encareceu muito as profissões que o dólar ajudou a aumentar a demanda. Então você pega ilustrador, programador, sobretudo, encareceu muito. Porque, vamos dar um exemplo, você pega um cara lá fora com um dólar a R$5, é muito barato para ele chamar um programador aqui sênior por $3.000, que é um salário abaixo do que ele que ele vai oferecer lá. Sim. Só que aqui o brasileiro vai falar, caramba, R$15.000, eu vou aceitar. E aí a gente tem que falar, putz, como é que a gente compete com isso, sabe? Então, assim, é dificílimo competir. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não, e muitas vezes a gente tenta ganhar pelo... E não é pela pilantragem, a gente tenta ganhar pelo amor, sabe? De dizer assim, cara, faz pela indústria também, sabe? Faz porque você tá fazendo não é só um jogo que você tá fazendo. Você tá fazendo um jogo brasileiro. Você tá botando o teu nome dentro de uma marca que... Inclusive, um abraço aí pros gamers. Bolsonaro. Tá certo, pô, baixei, Bolsonaro. Então a gente tem tem que tentar levar por esse lado emocional, né? E é muita gente, é muita equipe. Então o jogo 500 mil da Lenda do Herói, ele não é, inclusive, é o valor pra gente conseguir viabilizar. Mas pra gente fazer o jogo do tamanho que a gente gostaria, é mais, sabe? Inclusive, temos dias aí pra você ainda apoiar a Lenda do Herói nos últimos dias. Pois é. Mas assim, muito interessante, assim, porque assim, eu realmente curti o jogo. É o tipo de jogo que eu gosto de jogar, me divirto. Cara, mas assim, tem você tava falando do game design, e o game design engloba muita coisa. Por exemplo, a maneira como o teu personagem interage com o mundo de uma forma que você não quebra o mundo, né? Por exemplo, tem que ter uma parede que eu não consigo pular ainda, né? Que eu preciso fazer não sei o que e tudo mais e tal. Isso tudo tá dentro ali do game design. Os inimigos, a posição dos inimigos no mundo e tudo mais. Até que ponto tu deu pitaco nisso daí? Eu não só dei pitaco, como eu também entreguei uma bucha no início, né? Porque como veio do vídeo, então o vídeo ele serve ao propósito da animação.
né? Então as coisas vão acontecer na minha linha do tempo. Aham. Só que tinham coisas que já existiam 4 vídeos já publicados, e aí a galera. E não só isso, não eram vídeos independentes, eram vídeos que eu também ia adicionando uma curva de progressão narrativa apenas. E só que a galera queria Porque imagina, eu vou fazer um jogo porque as pessoas querem ver o jogo que tá no vídeo. Aí, de repente, eu vou lá e jogo tudo fora que tá no vídeo. Não dá, né? Só que, ao mesmo tempo, tinham coisas que... Vou dar um exemplo. Tinha um escudo que eu fiz no vídeo da fase 3, que era um item que, cara, não era um item bom pro jogo. Era um item bom pro vídeo. O escudo, você, tipo... É porque você trocava o escudo no vídeo e agora, a partir disso, você consegue defender andando e defender pra cima. Isso não é fácil de explicar na narrativa, assim, pro jogador. Não era um item bom. Se eu pudesse, eu teria trocado aquele item. Então, eu joguei esse problema. Por exemplo, pra galera de game design no primeiro momento. Depois, não. Depois eu comecei a entender tudo mais do processo, comecei a sugerir outros itens, outras coisas que a gente poderia adicionar, e como você bem falou, né, você tem que, à medida que você vai adicionando dificuldades, os inimigos, você tem que criar inimigos que sejam compatíveis com aquela exigência que você tem pro jogador. Então, não dá pra eu chegar e, só pra simplificar, não dá pra eu chegar e botar um inimigo voador no início do jogo se o teu combate ainda não permite o combate aéreo. Você você tem que ser ali no chão. Então, quando eu ia começar a criar as fases, os personagens, beleza, eu tenho a fase da montanha. Então, a gente pensa, vamos fazer as piadas aqui, porque como o jogo tem muita piada, tem que escrever as piadas da fase de montanha, pensando que essa é uma fase vertical, e agora sim eu tenho a capacidade de ter inimigos aéreos. Então as minhas piadas vão começando a ser nesse estilo. Então era uma via de mão dupla. Você tem que pensar, não adianta só eu escrever a piada pela piada, não adianta só eu montar a fase sem pensar também na narrativa. É um processo de vai e vem, assim, bem complexo. Cara, e assim, é complexo mesmo. E tu tá já na segunda edição desse processo complexo aí. Que mais que tu... Assim, você tem faz o TC, você falou que gravou um monte hoje. Verdade. Né? Tá de frente da Lenda do Herói 2. O que mais tu tá fazendo, cara? Atualmente tô fazendo um stand-up com a Lu, aproveitando que ela tá grávida. A gente tá fazendo... Eu já faço stand-up há 15 anos, né? Não tem aparecido tanto com o stand-up, mas eu nunca deixei de fazer. Porque tem uma galera que fala assim, voltou com o stand-up. Não, volta e meia eu faço. Ali no Rio de Janeiro só não tava viajando, fazendo turnê e tudo mais. Mas agora eu tô com um show meio da Lu, que começamos a fazer no início desse ano, que é o Psicólogo Tá Caro, que a gente começou a ver assim, cara, eu já tive show com outras pessoas, outros comediantes, e a Lu começou a fazer stand-up já tem uns 3, 4 anos. E a gente começou a ver que ela começou a fazer piada de filho, e eu também tenho piada de filho. Ela começou a fazer piada de casamento, e eu também tenho piada de casamento. E numa dessas a gente falou, cara, a gente tá fazendo basicamente um texto completando o texto do outro, né? Puta, vamos fazer isso junto, porque... Toda vez que eu fazia piada, minha mulher é tal coisa, legal, engraçado. Se a Luciana estivesse no palco, ou quer dizer, na plateia, e as pessoas sabiam que a Lu tava lá, e eu começava a fazer aquela piada olhando pra ela, ficava muito mais engraçado. Uma força, né? Porque virava um papo, né? Aí não fica, nossa, ele tá atuando ali. Não, é uma conversa. A galera ficou natural. Então a gente começou, vamos fazer o contrário, vamos juntar. E montamos esse show. E aí surge a gravidez, né? E aí a gente falou, putz, a gente tem agora uma oportunidade, que é um show que a gente já falava da primeira gravidez também, falava de filho, vamos mexer um pouquinho nesse show, e agora a gente fez um show que, aborda bastante o momento dela também, de gravidez, a gente de casal, e vai gravar provavelmente vai gravar em novembro especial, com ela com barrigão, porque, tem que... Demais. Tem que aproveitar essa oportunidade, né? É pra novembro? Não, é pro Réveillon. Caralho. Réveillon, cara, tá previsto 40 semanas. Caramba. Inclusive é um negócio que a gente tá até brincando. Bom, tá brincando pra não chorar, né? Você sabe como é que a gente vai chegar. Tava até zoando, assim, falando que isso é piada do show, que a gente tava falando, que pelo menos até os 5 anos eu vou ser o melhor pai do mundo, né? Porque quando der 11h58 eu vou vendar minha filha, eu vou levar lá no terraço da meia-noite, aí, surpresa. Olha o que o papai fez pra você. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Tem vantagem, Caralho. né? E, porra, tu já pensaram como é que foi o nascimento do primeiro lá? Foi natural? Foi cesariana? Foi brabo, cara. Foram os dois. Foi os dois, porque foi tudo do parto natural. Ela ficou 14 horas de trabalho de parto, com o Senhor dos Anéis, assim, ferrado. É bizarro. Mais até, né? E nasceu um menino e uma menina. Cesariana. Opa!
E aí acabou que ela teve que fazer que... Enfim, não chegou ali no momento que começou a ter risco de sofrimento e tal do neném, do Davi. E aí teve que fazer a cesárea. Pelo menos teve os benefícios lá do parto normal que tem, enfim. Mas foi fodinha. Mas teve todos os problemas da cesariana também, que Exatamente. é ficar riado um tempão. Exato. Com uma recuperação de merda e tal. Vocês estão pensando como é que vai ser essa segunda vez? Cara, eu acho que a Lu queria muito que fosse parto natural na primeira. Depois do que ela passou, eu acho que a linha de exigência pra cesárea caiu. É porque no primeiro momento a gente fica pensando, pô, quem tem filho já passou. Fala assim, pô, cara, o Brasil é o país do mundo que tem mais cesariana, cesárea. Você vai ver a OMS lá, recomenda X% e o Brasil, sei lá, é com 90% de cesárea. Aí tu começa a falar, caramba, peraí, pelo amor de Deus. E existe um lado que acaba demonizando um pouco a cesárea. A cesárea tá aí pra oferecer uma... É pra ser uma alternativa, né? Mas não é pra ser também um negócio do tipo... Linha de produção, né? Sai cortando e abrindo Sim. a forma por aí. Então você tem que meio que ficar... Só que ao mesmo tempo a gente fica assim, não pode ter cesárea. Não, peraí, a cesárea é boa. Sim. Né? Sim. Então nesse momento agora a gente tá pensando, pode ser que role.